Ele, oferecendo-se livremente à sua paixão, tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam todos vocês. Este é o meu corpo, que é dado por vocês em sacrifício. Depois da ceia, do mesmo modo, tomou o cálice e deu graças, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e bebam todos vocês. Este é o cálice do meu sangue, para a nova e eterna aliança, derramado por vocês e por todos em remissão dos pecados. Façam isso em minha memória. Lanciano é uma bonita cidade da região do Abruzzo, na província de Chiesi. Estende-se sobre uma suave colina a 12 quilômetros do mar Adriático e é vigiada às suas costas pela massa possante da Maiella. Dentro dos seus muros são conservados interessantes testemunhos medievais, históricos e artísticos. Condecorada com a medalha de ouro ao valor militar, Lanciano é famosa no mundo pelo milagre eucarístico, conservado por mais de 12 séculos na igreja de São Francisco. O evento prodigioso, segundo unânime e constante tradição histórica e religiosa, remonta ao século VIII. Uma epígrafe do ano 1636 assim narra o fato. Aproximadamente nos anos do Senhor 700, nesta igreja, então sob o título de São Legunciano dos Monges de São Basílio, um monge sacerdote duvidou se na hóstia consagrada estivesse verdadeiramente o corpo de Nosso Senhor e se no vinho o sangue. Celebrou a missa e depois de proferir as palavras da consagração, viu a hóstia transformada em carne e o vinho em sangue. Tudo foi mostrado àqueles que estavam próximos e depois a todo o povo. A carne ainda hoje está intacta e o sangue dividido em 5 partes desiguais tem o mesmo peso todas juntas que cada uma separada. O texto, sintético e lapidário como um verbal, nos fornece os dados essenciais de um autêntico episódio de crônica. Estamos no século VIII, e mais precisamente, próximo do ano 750, quando, logo após o início da guerra iconoclasta, se registrou o aumento do fluxo migratório dos monges gregos para a Itália. O lugar do milagre situa-se na pequena igreja de São Legunciano, confiada a um modesto núcleo de monges basilianos, acolhidos como refugiados pelo povo de Lanciano.
O protagonista humano do extraordinário episódio foi um monge basiliano, o qual, como nos é descrito em um documento de 1631, não muito firme na sua fé, literato nas ciências do mundo, mas ignorante naquelas de Deus, andava dia após dia duvidando se na hóstia consagrada estivesse verdadeiramente o corpo de Cristo e se no vinho se encontrasse o verdadeiro sangue. Ignoremos os dados pessoais do monge. Em compensação, podemos fotografar atentamente a sua imagem interior. Homem dedicado mais à ciência que à sabedoria, confiante mais na razão do que na contemplação, atormentado pela dúvida, dilacerado pela inquietude cotidiana, um homem surpreendentemente próximo ao homem de hoje, um rosto que nos assemelha extraordinariamente. O prodígio, mais do que na dúvida que o monge carregava dolorosamente no coração, deve ser buscado na condescendência do Pai do Céu, e responde com um amor maior do que a perplexidade de seus filhos. O milagre aconteceu durante a celebração da Santa Missa. Concluída a dupla consagração, a hóstia grande e o vinho se transformaram improvisamente e totalmente em carne e sangue. O monge, diante de tão grande e estupendo milagre, estampado e confuso, permaneceu por um certo tempo como transportado num êxtase divino, mas finalmente cedendo o temor à espiritual alegria que lhe enchia a alma, com um viso alegre, cheio de lágrimas, voltando-se para os que lhe estavam próximos, disse: ó felizes assistentes, aos quais o bendito Deus, para confundir a incredulidade minha, desejou revelar-se nesse santíssimo sacramento e tornar-se visível aos nossos olhos. Venham, irmãos, e olhem o nosso Deus que se aproxima de nós. Eis a carne e o sangue do nosso diletíssimo Cristo. Ainda hoje, milhares de pessoas acorrem para admirar esse sinal eloquente da fé da Igreja na Eucaristia. O santuário torna-se assim um centro de atração espiritual para todos aqueles que buscam Deus. Para todos aqueles que almejam encontrar, como um viajante perdido no deserto, a única água capaz de matar a sede do coração do homem. Na custódia do extraordinário prodígio, sucederam aos basilianos os beneditinos e, em 1252, os frades franciscanos. O bispo de Chiense, Landolfo Caracciolo, e o Papa Inocêncio IV confiaram a direção da pequena igreja de São Legonciano aos filhos do pobrezinho de Assis. Apoiados e sustentados pelo fervor popular, os frades franciscanos construíram um novo templo, dedicado a São Francisco, em simetria ao lado superior e adjacente da já arruinada igreja, onde, em 1258, transferiram as santas relíquias eucarísticas. Sobre o terreno ocupado pelo pequeno mosteiro basiliano, construíram um convento mais amplo. Realizada em 3 períodos diferentes, recebeu nos últimos anos várias restaurações que visavam dar luz e respiro a toda a praça do plebiscito. A cúspide remonta ao século XVIII e termina em forma de cúpula octagonal, com a abóbada recoberta com azulejos esmaltados e pintados. A fachada conserva o estilo original na forma retangular, com portal gótico. Por volta de 1740, depois de um desastroso terremoto,
A parte superior foi reconstruída com pedras antigas, ornamentadas com efeitos e relevos. O portão em bronze, obra de Tommaso Gismondi, apresenta cenas e símbolos relativos ao mistério eucarístico. Na sua origem, a igreja de São Francisco era de estilo gótico, um misto de elementos românicos e borbônicos. O interior, com uma só nave, foi depois transformado em barroco no século XVIII. A arcada possui 3 afrescos que representam 3 famosas mulheres bíblicas, Judite, Esther e Raquel, obra de Teodoro Donato de Chieti. As demais têmperas, decorações, enfeites e vitrais são do padre Giovanni Lerario, franciscano conventual, que ali trabalhou de 1956 a 1958. O monumento em mármore, que é o centro do presbitério, é como o véu e coroa das preciosíssimas relíquias, foi realizado em 1902. Quatro colunas delicadamente trabalhadas sustentam o baldaquino que cobre o pequeno trono das Santas Relíquias. Entre o pequeno trono e o tabernáculo, à direita e à esquerda, podem-se ver 2 anjos com as mãos juntas e numa atitude de adoração. Mais abaixo, sobre o plano da mesa do altar, existem 2 estátuas simbólicas que representam a fé e a caridade. Precedentemente, as relíquias eram conservadas na Capela Valsecca. Hoje, é ainda possível ver a grade em ferro batido dourado que conservou a carne e o sangue por 266 anos. Naquele período, se podia admirar o milagre somente 2 vezes por ano. Na segunda-feira de Páscoa e todos os dias da última semana de outubro. Antes ainda, o prodígio era conservado numa capela no lado direito do altar maior. A custódia das Santas Relíquias foi confiada a um artístico relicário, composto por 2 elementos. Um ostensório de prata de 1713, que sustenta a hóstia transformada em carne, e um cálice de cristal de roca, que contém os 5 grumos de sangue no qual se transformou o vinho. Chega-se para admirar o inestimável tesouro eucarístico
subindo a escada que se encontra atrás do altar maior. Nos ambientes do restaurado convento, encontra-se uma ampla mostra fotográfica que permite percorrer a história e a vida do santuário. Existe também uma livraria onde se podem comprar livros, videocassetes e recordações relativos ao milagre. É possível ainda ver os antigos e afrescados locais de São Leguntiano, restituídos ao seu primitivo esplendor, mesmo se evidenciam os numerosos e irreparáveis danos sofridos durante os séculos. Os frades conventuais tiveram que abandonar o santuário no dia 7 de agosto de 1809, depois das leis regressivas napoleônicas. O monsense que se prolongou até o dia 20 de agosto de 1952, quando, a convite do arcebispo Benigno Luciano Migliorini, os franciscanos, com imensa alegria, retornaram a Lanciano. De volta a administrar a igreja de São Francisco, os filhos do seráfico pai de Assis, com paciência e empenho, se empenharam a dar novamente vigor e esplendor ao santuário. Com a palavra e a editoria, trabalharam para despertar na consciência dos fiéis a atenção, o interesse e a devoção pelo milagre. E assim, progressivamente, o prodígio se impôs como fenômeno de ressonância mundial, capaz de chamar a Lanciano pessoas provenientes de todas as partes do mundo. E tudo graças também ao reconhecimento científico, efetuado entre os anos 1970 e 1981, numa iniciativa dos frades, com o apoio e o consenso do arcebispo Pacífico Perantoni. A investigação foi confiada ao Dr. Odoardo Linoli de Arezzo, professor de anatomia, histologia patológica, química e microscopia clínica. A carne e o sangue pertencem à mesma espécie humana. O estudo histológico nos permitiu definir, já no exame de 1971, a presença de um tecido do miocárdio. A carne representa, então, um fragmento de coração. No exame de 1981, isto é, depois de 10 anos, resultaram presentes também endocárdio e um ramo sutil do nervo vago. Então, tratava-se verdadeiramente de um coração. Os estupendos resultados médicos difundiram a notoriedade do milagre eucarístico de Lanciano, fazendo aumentar, sem medida, o fluxo dos visitantes e dos peregrinos. Não se deve esquecer também que o milagre foi muitas vezes, durante os séculos, objeto de acuradas verificações eclesiásticas. No sangue milagroso foram fracionadas as proteínas com o normal método da eletroforese sobre acetato de celulose. Foram encontrados valores que se inserem na situação normal, mas o perfil do conjunto varia notavelmente em relação à norma. O motivo dessa variação pode ser vista sobre duas ordens de fatores. Uma amostra de sangue para um normal exame de eletroforese não é aceitável depois de 3, 4 dias, porque os resultados que fornece seriam certamente anormais.
Além do mais, o exame de eletroforese é realizado sobre o soro do sangue. E ao invés, o sangue milagroso de Lanciano representa um sangue inteiro. Resta considerar que o coração do milagre eucarístico de Lanciano, que nós vemos nesse fotograma aumentado, na forma de uma seção transversal de um coração normal, é caracterizado por uma única ampla cavidade central. E aqui somos seguros que existem traços de uma membrana, a chamada membrana interventricular. É como se o coração se tivesse retraído para a periferia, e na extrema periferia vemos esses buracos, que são 12, e que indicam a passagem de pregos. Consequentemente, nos vem a explicação que o coração, sendo um tecido vivente, foi o encontro da contração do rigor mortis, que acontece normalmente no coração do cadáver humano. Esse rigor mortis fazia com que o coração se fechasse, e então os monges o esticaram e o fixaram sobre uma tábua de madeira. Nessa altura, o coração, que deveria contrair-se de qualquer maneira, em qualquer direção, não podendo fechar-se em direção ao centro, se retraiu na direção externa, tendo como referência um ponto fixo, a parte periférica. Em conclusão, o milagre eucarístico de Lanciano compõe-se de uma carne miocárdio e de um sangue de natureza humana. A ciência médica deu crédito, assim, de maneira rigorosa e inconfundível, à voz da tradição religiosa e do testemunho histórico. O mistério cristão não é contra, mas além da razão. A verdadeira ciência reconhece com lealdade que existem fatos que superam as experiências e que a verdade científica não é toda a verdade. Existe um espaço imenso para a fantasia do Criador. Certamente, o milagre não dá a fé. Para na porta. Ultrapassá-la é próprio do impulso vital do acreditar. Com o milagre, Deus abre uma passagem no coração do homem. Cabe ao homem abrir-se a Deus ou fechar-se no seu inconsciente. O milagre eucarístico é uma referência obrigatória e connatural ao sacramento da Eucaristia. A sua contemplação só pode traduzir-se em uma mais sentida e sólida piedade eucarística. Confirmação da verdade. É necessário saber passar do sinal milagroso ao milagre da presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. A Eucaristia é, por excelência, o sacramento da fé. No centro da fé cristã, de fato, encontra-se o mistério pascal de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo ressuscitou para nossa salvação. A sua morte é o testemunho supremo do seu amor. A sua ressurreição é o testemunho da sua verdade. Então, Cristo, instituindo a Eucaristia, confiou à sua Igreja o memorial da sua Páscoa. Na celebração eucarística, toda a Igreja é chamada a entrar no movimento pascal do seu Senhor. A nossa participação no corpo e no sangue de Cristo nos faz ser uma só coisa com Ele. A Eucaristia pede à esposa, à Igreja, de tornar-se pão dividido, vinho derramado para a salvação do mundo, precisamente como fez o esposo, o Cristo.
A Eucaristia leva o cristão a ser irmão de cada homem, numa comunhão sem exclusões, numa partilha sem fronteiras. A caridade fraterna é o nome próprio do homem eucarístico. Ao façam isso em minha memória, está estritamente ligado como o formar uma unidade indivisível, o eu dei o exemplo, para que vocês façam o mesmo que eu fiz. A liturgia, em particular a Santa Missa, é a primeira e indispensável fonte da qual os fiéis podem atingir o genuíno espírito cristão. O rito deve passar da memória à imitação e estender-se na vida. O milagre eucarístico de Lanciano é atual, não somente pela confirmação autorizada da recente verificação científica, mas também e sobretudo porque remete o fiel à Eucaristia, fonte, centro e vértice da identidade e piedade cristã. Na Santíssima Eucaristia, de fato, se encerra todo o bem espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, nossa Páscoa e pão vivo. Então, o milagre eucarístico de Lanciano é uma missa jamais terminada, uma maravilha jamais descorada, um rasgão no véu do mistério, um prodígio que ainda hoje enche os olhos de estupor. É uma força, além de um sinal, deixada por Cristo na sua passagem por Lanciano, jamais dispersa. Uma realidade física, perceptível, na qual são recolhidos o som da sua voz e o vibrar dos seus sentimentos, o palpitar do seu coração, e o sinal luminoso vindo do infinito, para que não fique interrompido o diálogo entre o céu e a terra. Há mais de 12 séculos, muitos homens das 1000 faces e nomes se dizem: vamos até Lanciano, vamos ver o evento que o Senhor nos deu a conhecer. A sua notícia e o seu anúncio são difundidos por toda a terra. Como os personagens evangélicos do primeiro Natal, milhares e milhares de peregrinos se colocam a caminho para vir ver e para adorar o Senhor. E, ao ver as prodigiosas relíquias eucarísticas, todos provam uma grandíssima alegria. Abertas as portas dos seus corações, oferecem a Deus o ouro da sua piedade, o incenso da sua oração e a mirra das suas dúvidas, dos seus cansaços, das suas penas. Então, retornam às suas cidades por outro caminho. O da fé viva, da esperança certa, da caridade perfeita, da reconciliação plena, da paz profunda, da consolação divina. É Cristo, de fato, o mediador entre Deus e os homens, a única luz para os caminhos incertos do homem, o único sustento para os seus passos vacilantes, o único futuro para os seus frágeis sonhos, o único refúgio para o seu pobre coração. O milagre eucarístico de Lanciano é como o eco do grande anúncio evangélico. Deus é Pai. Deus é Emmanuel. Deus é amor.
E vocês são todos irmãos. A única mensagem que pode encher de alegria a face da terra para o terceiro milênio. A única boa notícia que faz jubilosa a história, dando-lhe sentido, cor e sabor. É o coração do anúncio da igreja. É o conteúdo da nova evangelização. Glória a Deus, no alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Yeah.